Louvado seja o Senhor, nós estamos aqui novamente pela graça de Deus e juntos estamos aqui para buscarmos o Senhor na sua palavra e Ele tem realmente algo no seu coração para falar conosco. Nós, na semana passada, começamos a comunhão sobre a restauração da realidade interior. Uma coisa é restaurar a realidade exterior no que diz respeito ao nosso posicionamento. Outra coisa se refere ao nosso interior, à nossa atitude. Se nós queremos crescer interiormente, nós precisamos ter atitudes adequadas. Amém? Isto é algo que nós precisamos perceber e conhecer. Isto é algo que está no coração de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós hoje vamos tocar na restauração da realidade interior no que diz respeito à oração. Na semana passada, nós falamos sobre a restauração da realidade interior no que diz respeito à palavra de Deus. Eu não sei quantos aplicaram e quantos experimentaram essa realidade que nós compartilhamos na semana passada. Devemos sempre lembrar, quando o Senhor fala conosco, se nós temos esse coração de busca, nós devemos praticar a palavra de Deus. Eu não sei se ao mudar a sua atitude para com a palavra, você ganhou mais ou não da palavra, da revelação da palavra. E a questão da iluminação interior, conhecendo a realidade do coração, sendo iluminados, consequentemente, ter um coração de arrependimento e mudança para viver dentro do que Deus determinou. Agora nós vamos ver Neemias capítulo 9, porque nessa porção nós temos a restauração da realidade interior no que diz respeito à oração. No versículo 1 de Neemias 9 diz: no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Aqui nós podemos ver que eles, quando foram orar, tiveram uma atitude de humilhação. Eles estavam com jejum, pano de saco e traziam terra sobre si. Isso quer dizer, eles foram diante de Deus de uma maneira humilde, não com soberba, mas conhecendo cada um a sua própria situação. E isso é muito importante. E aí nós vimos também que fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E o versículo 3 nos mostra que eles leram a palavra de Deus. Leram durante uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, eles fizeram confissão e adoraram o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Sabe por quê, amados irmãos? Nós vemos aqui a importância de ler a palavra e a confissão e a adoração
é de acordo com quanto nós lemos da palavra. Vocês podem perceber que leram a palavra por quarta parte do dia e confessaram e adoraram também pela outra quarta parte do dia. Louvado seja o Senhor. Então, toda a nossa confissão e adoração é de acordo com quanto nós recebemos da palavra de Deus. Lembre-se, esse é um princípio muito importante. Mas isso só será realidade se nós tivermos uma atitude adequada diante de Deus para com a palavra de Deus. Respeito, reverência, abertura, desejo de compreender. Nós vimos isso na semana passada. Eles compreendiam, choravam, não é isso? E eles se alegravam, porque agora a palavra era uma palavra viva, era uma palavra que tinha um significado. Então, aqui nós vemos essa realidade, e essa atitude humilde é fundamental para a nossa comunhão com Deus. E vamos dar uma olhada em Lucas 18, versículos 9 a 14. Aqui propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Olha só, o Senhor diz que essa parábola se referia àqueles que confiavam em si mesmos e que se consideravam justos e desprezavam outros. Isso mostra o que nós não devemos ser. Não devemos ser aqueles que confiam em si mesmos na hora da oração. Não devemos ser aqueles que se consideram justos na oração. E não podemos ser aqueles que desprezam os outros na oração. Nós temos então que olhar o nosso interior. Quando nós oramos, nós fazemos ou não fazemos isso? É esse ou não o nosso sentimento? Nós temos que ser sinceros conosco mesmos. E aqui diz que o fariseu, ele orava de si para si. Ele não estava orando para Deus. Ele estava orando de si para si. A sua oração era para satisfazer o seu ego. A sua oração era para satisfazer e alimentar a sua própria alma. Olha só o que ele disse na oração: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Esta é uma visão totalmente errada. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que nós somos todos iguais, somos pecadores. Eu sou sim como os outros. A minha natureza é assim, uma natureza caída como a natureza dos outros. Aqui está um homem que diz que não é como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, ele diz assim, nem ainda como esse publicano. Essa pessoa que estava do lado dele, que também tinha ido orar. Olha só, ele era alguém que conseguia ver muito bem o defeito dos outros. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós oramos, qual que é o nosso sentimento? É um sentimento de apontar o defeito de todo mundo? Esse não é o caminho.
E o versículo 12, o fariseu diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Em outras palavras, ele conseguia ver os defeitos dos outros e via suas próprias virtudes. Por isso ele estava orando de si para si. A sua oração era uma apreciação de si mesmo. E no versículo 13 nos mostra o outro, que era o publicano. Aqui diz: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Isso é muito importante. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Isso quer dizer o quê? Ele estava se achegando a Deus? Não é assim: eu sou alguém. Ele veio numa posição humilde. Sabia que era um pecador. Então, qual é a nossa atitude quando nós estamos orando? Eu não estou falando nas nossas palavras, mas a atitude. Isso é muito importante, amados irmãos. Eu, quando vou orar, eu vou assim ou eu vou assim? Ele não ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Lhe doía a sua própria condição. Ele é aquele que tinha aquela visão: desventurado homem que sou. E a sua oração foi: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha só. A oração do fariseu, ele estava falando o que ele estava fazendo. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu não sou como os outros. Ele estava orando de si para si. Mas esse publicano, na sua oração, ele estava falando do que Deus estava fazendo por ele. Está vendo a diferença? Quem confia em si, quem se acha alguma coisa quando vai diante de Deus e ora, olha, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Mas aquele que conhece a sua verdadeira condição, vai diante de Deus e diz: Senhor, você fez isso por mim. Você fez. Não é essa a história da nossa salvação, a graça? Deus fez tudo. Então, essa é uma atitude interior necessária, fundamental. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos, a nossa origem. E no versículo 14, o Senhor Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Louvado seja o Senhor. Que a nossa atitude na oração seja sempre uma atitude de humildade, porque a oração é um atestado, é um testemunho que nós damos, é que Deus é aquele que faz tudo, porque Ele pode, Ele sabe, eu não posso, eu não sei. Esse é o testemunho da oração. Quando nós estamos ali ajoelhados orando, nós estamos declarando para o universo, mostrando para o universo, que ali está alguém que depende de Deus, que está afirmando que Deus pode. Então, vamos voltar para Neemias capítulo 9, e agora vamos para o versículo 5. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse:
Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Nós vemos aqui, a oração começa dando Deus o lugar de Deus, declarando quem Deus é para o universo. E estamos bendizendo o nome da sua glória. Amém? E o versículo 6 diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Podemos ver aqui, eles estão afirmando quem Deus é, declarando para o universo quem Deus é e reconhecendo quem Deus é. Isso é muito importante. É muito importante começar a oração reconhecendo quem Deus é e quem nós somos. Isso é importante. E agora, eles vão começar a contar a sua história debaixo da luz de Deus. Eles mencionaram, primeiramente, o que Deus era. Agora, nessa oração, vamos ver o conteúdo. Eles vão mencionar o que Deus fez ao seu povo. Amados irmãos, amadas irmãs, o segredo da intimidade com Deus é a sinceridade. Se você não for sincero com Deus, como você poderá ser íntimo de Deus? Se você não conhece quem você é, se não conhece a sua origem, como você poderá ser íntimo de Deus? A intimidade vem quando nós abrimos o nosso coração. A intimidade vem quando há sinceridade. Quando nós não escondemos nada. No versículo 7, começa então a história. Veja o que eles falam na oração. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e tiraste de Ur dos Caldeus. Ele puseste por nome Abraão. Olha só, eles começam essa oração nessa parte referente a si próprios, mostrando a Deus que eles não esqueceram de onde vieram. Não esqueceram a sua origem. Eles falaram: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão. Olha aqui, eles mencionam a eleição. Amados irmãos, amadas irmãs, nós não fomos eleitos também? Quantas vezes nós oramos a Deus: Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor me elegeu. Tu és o Deus que um dia me elegeu. Compreende? Isso é intimidade. É reconhecimento. E ele diz: elegeste Abraão, o tiraste de Ur dos Caldeus. Está vendo? Não somente mostra e conhece de que Deus elegeu, mas também que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, de onde ele estava. Nós precisamos também falar a Deus: Senhor, um dia você me elegeu e me tirou desse mundo. É importante falar isso. É reconhecer quem Deus é e o que Deus fez com a gente. E ainda mais aqui diz: ele puseste por nome Abraão. Houve aqui uma mudança de nome. O que isso quer dizer? A mudança de nome significa uma transformação. Mudança de pessoa. Isso quer dizer: Senhor, você fez de mim
uma nova pessoa. Hoje, por sua causa, eu tenho um novo nome. Então, olha só, eu estou aqui falando que a minha vida tem duas partes. Antes de conhecer o Senhor e depois de conhecer o Senhor. Está vendo? Isso é intimidade. Quando nós falamos isso, surgem os momentos doces. A doçura chega ao nosso coração e a intimidade começa a impregnar a nossa comunhão. E o versículo 8 diz o seguinte: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança. Olha só, aqui diz, aqui nos mostra a importância da nossa fidelidade ao Senhor. Senhor, eu quero ser fiel a ti. A fidelidade é muito importante. Por quê? Porque nós sabemos o que Deus está fazendo em nossas vidas. Ele quer que nós reconheçamos isto, que nós sejamos fiéis a Ele. E aqui diz, e com Ele fizeste aliança. Quando Deus encontra fidelidade, nós temos aliança. Nós, hoje, não vivemos debaixo de uma aliança. Vivemos debaixo da nova aliança. Não mais da velha aliança, mas da nova aliança. Nós somos um povo que tem aliança com Deus. Eu, na minha oração, eu devo falar ao Senhor: Senhor, você é o meu Deus e eu tenho uma aliança contigo. Está vendo? Isso é intimidade. É falar essas coisas. Amados irmãos, amadas irmãs, experimente. Na intimidade, na parte mais íntima do seu ser, abrindo o seu coração a Deus, fale com o Senhor, das profundezas do seu ser. Fale isso. Você vai ver a doçura da intimidade enchendo o seu coração. Com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Olha só, eles estão falando aqui: Senhor, você fez uma aliança e você fez uma promessa. Senhor, você cumpriu a sua promessa. Tu és um Deus justo. Está vendo? Eles estão contando a sua história. Na oração, contando para Deus. Deus não sabia da história? Claro que Deus sabia da história. Mas por que eles estavam contando para Deus? Eles estavam falando para Deus: Deus, nós não nos esquecemos da nossa história. Nós reconhecemos que você é o nosso Deus. E nós não nos esquecemos de tudo que você fez por nós, Senhor. Esse também deve ser o meu coração e o seu coração. Está vendo? Intimidade. Atitude adequada na oração. Não é chegar de cabeça erguida para você: eu sou alguém. Não. Precisamos saber quem Deus é, quem nós somos. E como Deus realmente nos tirou lá de baixo e nos colocou numa posição tão maravilhosa. No versículo 9, eles continuam contando a sua história. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Senhor, você sabe. Nós sabemos, nós antigamente estávamos lá no Egito. O Senhor viu a nossa aflição. E você ouviu o nosso clamor quando estávamos frente ao Mar Vermelho. Está vendo?
eles estavam falando para Deus: Deus, nós não nos esquecemos do que você fez. Versículo 10 diz: fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra. Eles se lembraram também, estavam falando para Deus do que o Senhor fez contra Faraó, contra o inimigo de Deus, contra aquele que estava escravizando o povo. E aqui eles continuam: porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Então ele estava falando para Deus: Deus, nós nos lembramos dos sinais e milagres que você fez contra os nossos inimigos. E o que você fez com que você adquirisse renome. Significa, isto é algo que o mundo inteiro sabe, porque nós proclamamos, porque nós somos testemunha dos seus milagres e sinais. Amado irmão, amada irmã, você não é um sinal do poder de Deus, não é um sinal dos milagres que Deus já fez. Você e eu, nós somos isso. Que a nossa vida seja para engrandecer o nome desse Senhor. Está vendo esse coração? Espero, irmãos, que vocês entrem no sentimento dessa oração. Porque o sentimento dessa oração, quando nós aplicarmos para a nossa comunhão com o Senhor, nos levará a uma intimidade maravilhosa. Versículo 11: dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Então eles falaram: o Senhor nos fez passar um mar em seco, mas os inimigos morreram nas profundezas do mar. Eles não se esqueceram da história da sua salvação. Amados irmãos, isso é algo muito importante, porque muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, porque muitas vezes nós vamos amar o mundo, é porque nós nos esquecemos da história da nossa salvação. E na nossa oração devemos aprender a falar com Deus: Senhor, nós não nos esquecemos da história da nossa salvação. Você sabe, é muito importante você ter uma comunhão assim. É muito doce. É muito, muito doce. E nós precisamos realmente ter experiência nesse sentido. Versículo 12. Guiaste-o de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Eles falaram: Senhor, nós fomos salvos. E o Senhor passou a nos guiar de dia e de noite. De dia por uma coluna de nuvem para nos mostrar o caminho. De noite por meio de uma coluna de fogo para iluminar, alumiar o nosso caminho. Então preste atenção, o Senhor vai à nossa frente para nos guiar e Ele também ilumina os nossos caminhos. É você falar para o Senhor: Senhor, olha só, você está vivo até hoje, eu estou vivo até hoje. Será que eu já bati um papo com o Senhor? Falando: Senhor, eu me lembro, naquela situação você me guiou. Isso é conversa entre amigos. Isso é intimidade.
No versículo 13 diz: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então, aqui eles estão falando, o Senhor dos céus falou conosco. Versículo 14: o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Então, olha só, aqui eles falam, o Senhor falou do céu para nós. Palavras importantes. O Senhor falou para nós também do sábado. Isso é o descanso no Senhor. E foi por meio de seu servo. Em outras palavras, obrigado, Senhor, por mandar servos que trazem a sua palavra para nós. Aqui tem um coração de gratidão. E no versículo 15 diz: pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Ele estava então agora se lembrando da jornada. Na jornada caiu o pão do céu e saiu água da rocha. Nós devemos nos lembrar que eles passaram por aquele deserto. O que é que deserto produz? Deserto não produz nada. Então isso mostra essa caminhada. Muitas vezes, mesmo nos dias de hoje, talvez tenhamos o sentimento: estou caminhando no meio do deserto. Eu procuro algo, mas só tem pedra e areia. De onde virá o meu alimento? Estou com sede, de onde virá água? Preste atenção. O pão virá do céu, não da terra. E a água vai sair da rocha. Está vendo? Então, ao olharmos para o deserto, aparentemente não tem nada. Mas esse Senhor é o nosso Senhor, que supre tudo. E aqui na oração eles estão levantando esse assunto. Quer dizer, eles estão falando do Senhor: Senhor, nós não nos esquecemos. Amados irmãos, amadas irmãs, o nosso grande problema é que nós nos esquecemos já de muitas coisas que nós nunca deveríamos esquecer. Eles aqui estavam se lembrando da sua jornada e dos feitos do Senhor. Nós não queremos que a nossa vida seja um testemunho assim, que as pessoas, ao perguntarem: me fala da sua vida, nós possamos falar da nossa jornada com o Senhor e tudo que o Senhor fez por nós nessa jornada. Oração, atitude, intimidade. Aí, a partir do versículo 16, eles também começam a orar, mostrando os seus erros. Eles estão reconhecendo os seus erros. Eles não estavam dando desculpas. Diz assim: porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Quando nós nos tornamos orgulhosos, soberbos, nós endurecemos a nossa cerviz. Cerviz é aqui, a parte do pescoço. Isso quer dizer o quê? Que nós não abaixamos mais a cabeça, nós não mais nos humilhamos, estamos sempre de cabeça erguida, achando que nós somos alguma coisa. Quando nós nos ensoberbecemos, levantamos a nossa cabeça e fechamos nossos ouvidos. Não deram ouvidos aos teus mandamentos. Versículo 17 diz: recusaram ouvir-te e não se lembraram
das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para sua casa, para sua servidão no Egito. Olha só, quando nós nos ensoberbecemos, achamos que somos alguma coisa, sabe o que acontece? Na verdade, nós estamos tomando o caminho de volta para o Egito, porque nós não queremos mais ouvir o Senhor. Nós achamos que sabemos alguma coisa, e sabe, essa caminhada vai nos levar de volta para o Egito. Eles reconhecem aqui os seus erros, eles estão falando, Senhor, nós não nos esquecemos que nossos pais erraram. Por que eles estão falando isso? Porque eles têm um coração de não errar. Mas, irmãos, você já falou assim com o Senhor? Já foi falando para o Senhor dos seus erros? Então preste atenção, não é uma coisa simplesmente chegar, Senhor, perdoa os meus pecados. Isso não tem sentimento, não tem arrependimento, não tem dor. Mas se nós realmente somos iluminados, nós vamos falar, Senhor, naquele dia, naquele momento, quando ocorreu tal e tal coisa, eu pequei. Eu pensei nisso. Eu fiz isso. Eu ofendi o seu nome, Senhor. Perdoa-me. Está vendo? Você está falando dos detalhes. Você está falando para Deus, Deus, eu sei onde errei. E nós não precisamos ter muita preocupação quanto a isso. Por quê? Porque o versículo continua. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Daí eles estão falando, Senhor, naquele momento nós merecíamos um grande castigo, mas tu és um Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Não é assim o nosso Deus? Nós já falamos isso para Ele. Senhor, nós fizemos tantas coisas. Nós já deveríamos ser consumidos pela sua ira. Mas tu és um Deus perdoador, clemente, misericordioso. Está vendo? Está alguém aqui que errou, se arrependeu e conheceu a Deus. Conhece quem Deus é. Isso é muito importante. Reconhecem seus erros e fraquezas, mas conhecem a misericórdia do Senhor. Continuando o versículo 18, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Está vendo? Eles falam dos seus erros, mas exaltam a Deus e estão falando, Deus, como você é grande, misericordioso, perdoador, tardio em irar-se. Nós fizemos tantas coisas, mas você nunca nos tratou como nós merecíamos. E olha só, aqui ainda diz, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho. Isso quer dizer, Senhor, você continuou nos guiando, apesar de tudo que nós somos. Nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir.
E olha o versículo 20, que versículo doce. Lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Apesar de tudo isso, o Senhor continuou a dirigir, o Senhor deu do seu bom espírito para os ensinar. Não é assim a nossa história? Nós temos que aprender a falar com Deus a nossa história. Isso é intimidade. Quando você está conversando com um amigo, o amigo pergunta: ei, fala aí as novidades, o que aconteceu com você? Você não fala: eu passei por isso, passei por aquilo, isso. Então, na sua intimidade com Deus, Deus chega e pergunta: e aí, como tem passado ultimamente? Você tem que falar a sua história com Ele. Olha só, apesar de tudo que eles fizeram, o Senhor ainda deu o bom espírito, não negou maná, nem negou água. Puxa, que coisa tremenda é o nosso Deus. Versículo 21, desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Amados irmãos, amadas irmãs, preste atenção a essa porção. E porque é muito importante. As vestes não envelheceram. Quer dizer, as vestes estavam sempre como veste nova, roupa nova. Isso mostra o quê? É um frescor na caminhada. Durante esses 40 anos, as vestes não envelheceram. Isso quer dizer frescor na caminhada. E os seus pés não se incharam. Isso quer dizer, nunca perderam a capacidade de caminhar. Amados irmãos, amadas irmãs, isso é muito importante. Hoje, na nossa jornada, você ainda tem frescor ou não tem? Ou você está falando, hoje eu estou com vestes velhas. Mas não é assim que Deus dirige. Quando Deus nos guia, quando estamos debaixo da sua direção, nossas vestes não envelhecem, nós temos frescor na caminhada e os nossos pés não incham. Nós temos a capacidade, nós mantemos a capacidade de caminhar. Por quê? Porque o Senhor quer nos levar até o reino, até o nosso destino. Versículo 22 diz: também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções, e assim possuirão a terra de Seom, a saber, a terra de rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Então, olha só, eles estavam falando: Senhor, nós não nos esquecemos dos seus milagres, da sua bondade, e nós não nos esquecemos que você cumpriu a sua promessa. E nós entramos nessa terra que você prometeu a nós. Amém? Nós vamos parar por aqui e nós vamos continuar na semana que vem. Por quê? Porque ainda temos muitas coisas pela frente. No que diz respeito a esse encargo de restaurar a realidade interior na oração. Eu creio que hoje nós já abrangemos vários pontos. Que o Senhor nos ilumine e nos ensine. Irmãos, vamos praticar isso na nossa oração, na nossa comunhão com o Senhor. Você vai sentir a doçura
da intimidade com Deus, o Senhor, não somente como seu Senhor, como seu amigo. Louvado seja o Senhor e que o Senhor nos abençoe. Amém.